Simulado 66 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito. Vamos para mais um simulado, questão número 221 aqui do canal para a gente fazer nossos comentários. A questão é a seguinte: as penalidades por infrações à legislação de trânsito serão impostas exclusivamente, essas palavras aqui, ó, exclusivamente aos proprietários dos veículos envolvidos. Olha, muito cuidado com esse tipo de palavra que eu destaquei aí, porque tende a te induzir a algum tipo de erro, né? Essa questão de responsabilidade pela infração, você vai encontrar lá no artigo 257 do CTB, tá certo? Nesse artigo 257, nós temos responsabilidade para algumas pessoas aqui, expressamente previstas na lei, como, por exemplo, o proprietário do veículo. Nós temos ainda infração de responsabilidade do condutor do veículo. Nós temos infração de responsabilidade do embarcador. Aqui já tem a ver com transporte de carga, do transportador, e também a legislação prevê, em alguns casos, né, infrações de competência ou de responsabilidade, melhor dizendo, específicas, né, como, por exemplo, infrações de responsabilidade de pessoas jurídicas e pessoas físicas, mas desde que previstas de forma muito específica, né, sei lá, utilizar a via para depósito de mercadoria, de material, ou utilizar a via de modo que venha a obstaculizar aquele trecho. São infrações ali que acabam sendo de responsabilidade de pessoa física ou jurídica, sem que necessariamente haja a utilização do veículo. Inclusive, cabe autuação nesses dois exemplos, lá nos artigos 245 e 246 do CTB. Não tem uma placa de um veículo vinculada, mas a resolução 926 de 2022 do CONTRAN, ela estabelece lá o procedimento de autuação, de instauração do processo administrativo, defesa, enfim, tudo está lá, caso você queira dar uma conferida. Então, quando a afirmativa diz que as penalidades por infrações são impostas exclusivamente aos proprietários, ó, a quantidade de gente que pode ter penalidade imposta. Então, fica claro que a afirmativa só pode ser errada. Beleza? Vamos para a questão de número 222, que é a seguinte: olha, nos casos específicos de homicídio culposo de trânsito, é cabível a prisão em flagrante delito, ainda que o autor tenha evitado pessoalmente todos os procedimentos possíveis para socorro à vítima. Olha, esse homicídio culposo está lá no artigo 302 do CTB, e temos o seguinte aqui, olha, vejam só. Lá no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a seguinte previsão, né, de que não será imposta a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, quando o causador do sinistro de trânsito prestar pronto e integral socorro à vítima. Então, nos casos em que houver sinistro de trânsito que resulte vítima, não será imposta a prisão em flagrante, nem vai ser exigida fiança se o sujeito prestar pronto e integral socorro à vítima, que é diferente do que está sendo, do que nós temos aí nessa afirmativa. Perceba que está dizendo que a prisão é cabível, não é? Em flagrante, ainda que o autor tenha envidado pessoalmente todos os procedimentos ali possíveis de socorro à vítima. Então, essa afirmativa, ela está errada, tá certo? Então, a questão em si, ela está errada. Vamos para a 223, que é a última questão desse vídeo, que é uma questão sobre natureza da infração. Olha, seguir veículo em serviço de urgência quando este, com prioridade de passagem devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, é infração. Seria aquela situação, por exemplo, de uma ambulância que está ali, ó, com um dispositivo sonoro e luminoso acionado. Desse modo, né, quando a gente olha lá para o inciso 7 do artigo 29 do CTB, você vê que ele tem prioridade de passagem. E nesse próprio inciso 7 do artigo 29, lá na linha A, nós temos a previsão de que os demais condutores, ao ouvir o alarme sonoro e a iluminação intermitente, tem que deixar livre ali a passagem pela esquerda, se for o caso vai para a direita, reduz para se for necessário, porque naquele momento a prioridade é do veículo de emergência. Nesse exemplo que eu estou trazendo, uma ambulância, porque a prioridade é dele. Só que tem cara que faz o quê? No que ele vê que todo mundo está abrindo ali para a ambulância passar, nesse meu exemplo, o que é que ele faz? Ele vai na cola, né? Ele vai na cola lá da ambulância. Então, nesse caso, quando ele está seguindo esse veículo em situação de urgência, ele está cometendo uma infração. Essa infração está lá no artigo 190 do CTB. Ela não se confunde, por exemplo, com a infração por deixar de dar preferência de passagem a uma pessoa, a um veículo de emergência. Essa é do artigo 189 e é de natureza gravíssima. Só que essa do artigo 190 ela é de natureza grave. A resposta correta aqui vai ser a letra B.
Por ser infração de natureza grave nesse caso, vão ser registrados ali 5 pontos no prontuário, além de uma multa de R$ 195,23. Então, resposta correta, letra B de bola. A infração ela é de natureza grave e com isso nós finalizamos mais um simulado de legislação de trânsito. 3 questões bem tranquilas. Quantas você acertou? Acertou as 3? Bota aí nos comentários para a gente ir trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Se você também ficou com dúvida ou concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vai deixando aí que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.